Pergunta aqui da consulente Aline, da cidade do Guarujá. Ela ligou ontem ali para a nossa igreja e deixou 3 perguntas para o programa de hoje. Então a primeira pergunta, pastor, é se é pecado pintar o cabelo de vermelho. Lendo a Bíblia Sagrada, nós encontramos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, conselho restrito às mulheres. O que diz o texto bíblico? Nós vamos ler este versículo para que haja conhecimento por todos que eventualmente se interessam por ele. Diz assim o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, como dissemos, capítulo 2 e versículo 9. Diz ele: os deveres das mulheres cristãs, é o título da mensagem, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então aqui nós temos esse conselho, repetindo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. E o que a nossa irmã está aqui perguntando, eu quero dar a minha opinião pessoal. Tratando-se de um enfeite discreto, pintar o cabelo de vermelho, como se pode pintar de outras cores, normalmente quando a pessoa vai ficando idosa, ela quer disfarçar a sua idade, pinta de preto, e não vemos qualquer problema que seja impróprio para uma mulher cristã. Essa opinião com respeito a essa eventualidade de pecado. É pecado pintar cabelos? Mais uma pergunta aqui da consulente Aline, pastor, é com relação ao uso de acessórios que tenham a cruz, aquele pequeno crucifixo em uma correntinha, não é? Algo no pulso, algo no pescoço, ou até mesmo preso à roupa. Ela quer saber a posição do Senhor. É errado usar esse acessório com a cruz? Nós temos a dizer que esse acessório, a cruz, foi o lugar, foi o instrumento de suplício do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a morte de Jesus, usamos essa terminologia, morte vicária e expiatória. A palavra morte vicária é aquele que toma o lugar do outro. Jesus era um réu inocente. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todos pecaram, qual o meio de restaurar a humanidade ao próprio Deus? Então Jesus veio com este propósito. E em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz que Jesus é o nosso advogado. Não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também de todo o mundo.
No mundo somos talvez 7,5 bilhões de pessoas, pois a morte de Cristo lá na cruz do Calvário é meio satisfatório de apagar o pecado de todos aqueles que querem alcançar libertação e salvação. Esse é o trabalho de Cristo, morrer em nosso lugar para nos dar salvação. E o apóstolo Paulo então declara: não foi com ouro, nem com prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então eu digo à nossa consulente: você acha que deve levar ostensivamente, como enfeite, uma cruz, seja lá de que material for, para enfeitar o seu corpo, quando essa cruz traz à mente aquilo que Cristo fez por nós, o objeto que serviu de crucificação para Jesus, foi o local onde Jesus estava para dar a sua vida em nosso lugar. Logo, devemos adorar a pessoa que estava na cruz, mas não a cruz em si. Jesus merece adoração. Diante dele se prostrará todo o joelho, está escrito na Bíblia. E mais uma pergunta aqui da consulente Aline, pastor. Ela quer saber se é pecado uma pessoa se casar com um primo ou uma prima. Ela quer saber a opinião do senhor também. É verdade que na Bíblia aponta essa inconveniência, essa impropriedade de casar-se parente com parente, mais ou menos assim, chegando a ter sobrinho, tio. Nesse particular, até esse ponto, a Bíblia proíbe claramente que não deve haver casamento. Agora, eu penso que primo já é um pouco distante, de modo que, à luz da Bíblia Sagrada, não podemos dizer que é impróprio, a não ser por questões pessoais da própria família que pode achar impróprio, e assim seria o melhor mesmo, porque às vezes, como parentes, vem intimidade que não é própria para um casamento. A próxima pergunta é do consulente Daniel. Ele ouviu no programa anterior o pastor falando sobre os animais. A pergunta é se o animal ia para o céu. E o pastor explicou ontem já para o consulente. Mas agora o Daniel, ouvindo essa resposta, ele indica ao pastor um texto aqui muito interessante de Eclesiastes, capítulo 3, verso 19, que o pastor vai estar lendo e já explicando também para o nosso consulente. O texto diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem do homem sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Bom, esse texto merece um esclarecimento. Então queremos dizer para o nosso consulente que biologicamente, vou repetir, biologicamente, o ser humano morre como os animais, isto é, o cessar da vida física. Esse fato demonstra
a fragilidade do corpo humano e deve nos conduzir ao temor de Deus e à sua obediência. De modo que, fora isso, não há essa igualdade que se pretende a ponto de conduzir o homem para o mesmo deleite espiritual que Jesus prometeu em João 14, 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, vou-lhe teria dito, vou preparar o lugar e depois voltarei para levar para mim mesmo. Agora, ainda com a Bíblia Sagrada, fazendo busca de referência, nós vamos encontrar nesse texto o que diz a Bíblia Sagrada, é Eclesiastes 12, 13, de tudo que se tem ouvido. O fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então aqui está uma questão, nesse particular, todo o livro de Eclesiastes está mostrando isso, que não há uma situação diferente para o homem, para poder fazer o que Deus determina na sua palavra, enquanto que o animal em si age sem a inteligência própria dos homens. A pergunta agora é da Rosia, aqui do bairro Gonzaga, em Santos. Ela usa aquela expressão sal da terra e ela pergunta ao pastor se nós, cristãos, somos o sal da terra para adoração, pastor. Diz o texto bíblico: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. De modo que essa pergunta encontra justificativa na nossa vida espiritual também. Se nós procedemos bem, nós estamos abrindo campo para levar outras pessoas como nós a adorar a Deus, servir a Deus em verdade, porque essa posição que Jesus dá, vós sois o sal da terra, é exatamente essa. Através da boa conduta, da boa posição de uma pessoa que se diz crente, o seu testemunho leva a pessoa que toma conhecimento de glorificar a Deus e de admitir a hipótese de também se entregar para o mesmo Deus que tem agido nas nossas vidas. Então, quanto a isso, não há dúvida qualquer. A próxima pergunta é do Edson Maia, lá de Vicente de Carvalho. Ele faz aqui um comentário sobre os romanos, que eles questionavam a questão da igreja, principalmente com relação à ceia do Senhor. Este é meu corpo que é partido por vós, este é meu sangue que é derramado por vós. Então, os romanos viam isso como um canibalismo, como se ali os membros da cristandade estivessem se alimentando de carne humana, de sangue humano. Então ele pede para o Senhor falar a respeito dessa posição dos romanos na época, pastor. Historicamente, nós não podemos dizer que os cristãos praticassem esse ato de matar os próprios irmãos por questões religiosas. O que observavam eram as autoridades romanas e que queriam achar um motivo exatamente para punir os cristãos, como levantavam fogueiras, betumavam a própria pessoa e ela servia de espetáculo para a população. Agora, não eram elas que faziam isso. Eram acusadas, porque quem promovia essa morte terrível eram os imperadores que ordenavam aos seus súditos para agir contra os cristãos, porque detestavam e faziam acusações
descabidas. Agora, nós temos aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 1, dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, Paulo está falando do tempo exatamente dos romanos. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Grupos religiosos que, sob qualquer pretexto, levam seus membros a se absterem de determinados remédios, práticas também realizadas por médicos para a solução de um problema, e dizem que a Bíblia proíbe, e vem tal pessoa morrer sem qualquer utilidade, porque a Bíblia foi mal interpretada, e as pessoas que fizeram esse ato, como diz a Bíblia, virá tempo em que, matando, pensarão estar prestando um culto a Deus. Está fora de propósito.